Conhecer as Escrituras, livro por livro, é de uma extrema importância para aqueles que estudam a Bíblia porque amam as Escrituras, para aqueles que lidam com o ministério da pregação e do ensino. E eu quero te apresentar neste vídeo esta ferramenta aqui, indispensável para este fim: conhecer a Bíblia livro por livro, conhecer quem foi o seu autor, em que época escreveu, para quem escreveu, qual era o contexto da época que tal livro ou carta foi escrito. Esta ferramenta irá te auxiliar nesse processo árduo de conhecimento das Escrituras. Fica até o final, porque vai valer a pena se você pensa em adquirir esta excelente ferramenta para estudo bíblico. Este é o canal Torá em Foco. Nós temos aqui o compromisso de te levar a conhecer as Escrituras, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de entendimento das Escrituras. Conhecer a Bíblia livro por livro é extremamente valioso por várias razões. E eu quero citar algumas dessas razões para que vocês possam fixar a compreensão profunda e o contexto histórico e cultural. E uma destas razões é o contexto histórico e cultural. Cada livro da Bíblia foi escrito em um contexto histórico e cultural específico. Conhecer esses contextos ajuda a entender melhor o significado e a relevância dos textos das Escrituras. Outro fator importante é o desenvolvimento temático. Os temas bíblicos se desenvolvem e são explorados de maneiras diferentes em cada livro. Por exemplo, a compreensão de Deus, da salvação e da ética, ela evolui ao longo dos textos. Um outro fator, a mensagem central de cada livro. Cada livro tem uma mensagem central que contribui para o todo. Ler cada livro permite captar essas mensagens de forma mais clara e integrada. A aplicação pessoal e espiritual. A inspiração e sabedoria são extremamente importantes. A Bíblia ela é uma fonte de inspiração e sabedoria. Cada livro oferece ensinamentos e reflexões que podem ser aplicados na vida pessoal e espiritual. Diversidade de gêneros literários. A Bíblia inclui diversos gêneros literários, como poesia, narrativa histórica, profecia e epístolas. Conhecer esses gêneros enriquece a leitura e a compreensão dos textos bíblicos. E nesse processo, você vai desenvolver um crescimento espiritual. Estudar as Escrituras profundamente promove o crescimento espiritual, proporcionando o entendimento mais rico da fé e do relacionamento com Deus. Este é um caminho sem volta quando você emerge no conhecimento das Escrituras. Um outro ponto é o desenvolvimento do discernimento. Conhecer as Escrituras em profundidade ajuda a desenvolver o discernimento espiritual, permitindo aplicar os ensinamentos bíblicos de maneira sábia e eficaz ao seu cotidiano. E como eu falei, ela vai te auxiliar no ensino e na pregação. Para aqueles que ensinam ou pregam, conhecer as Escrituras livro por livro é essencial para transmitir as suas mensagens com precisão e profundidade, que é algo que falta hoje nos altares de muitas igrejas. Profundidade dos textos sagrados. E por fim, estudos em conjunto. Participar de estudos bíblicos em grupo e discutir cada livro fortalece o aprendizado e desenvolve o poder espiritual. Isso vai promover um entendimento compartilhado das Escrituras Sagradas. Dito tudo isso, vamos caminhar por essa preciosidade aqui por dentro. Vamos aprender tudo isso aqui agora. Como ler a Bíblia livro por livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas. O autor dessa ferramenta são dois, Gordon DeFeer e Douglas Stewart.
A editora é uma editora que eu prezo demais os materiais que são lançados por esta editora. É a Thomas Nelson Brasil. O produto deles é fantástico. Embora a capa não seja uma capa dura, seja uma capa de brochura, eu achei ela muito bonita. Essas letras aqui com um brilho, dando um toque todo clássico para a obra. Aqui embaixo nós temos o nome dos autores e como ler a Bíblia livro por livro. Na quarta capa nós temos algumas informações. Caminhe pela Bíblia sem medo de se perder. Essa é de fato uma obra que vai trazer informações preciosas como bíblias de estudo, que vão trazer em a introdução de cada livro informações preciosas para você poder caminhar pelo livro que você estará estudando. Aqui diz o seguinte: há quem leia pouco ou mesmo deixe de ler a Bíblia por se sentir intimidado pela complexidade dos seus textos. Para pessoas assim, a leitura do texto sagrado é como uma viagem por terras desconhecidas usando um guia cheio de enigmas. São muitos livros cheios de nomes, de lugares e pessoas, além de vários fatos históricos e diversas mensagens. Nem sempre são muito claras. Com o objetivo de tornar essa jornada mais tranquila e enriquecedora, os teólogos Gordon Fee e Douglas Stuart se propõem a tomar o leitor pela mão e desvendar a palavra de Deus livro por livro, detalhe por detalhe, para tornar a exposição do conteúdo de cada livro da Bíblia ainda mais clara e acessível. Os autores se valem de um método gradual de abordagem. São esses métodos: dados de orientação. Os autores começam oferecendo um resumo do livro com suas principais características. Visão geral. Nesse tópico, o leitor é apresentado aos temas e conceitos fundamentais, bem como aos fatos mais marcantes da narrativa bíblica. Conselho específico para a leitura, um recurso que potencializa a assimilação das lições e mensagens mais importantes, com detalhes que contextualizam e esclarecem ainda mais o texto. Uma caminhada por outro expediente de grande utilidade em que a leitura é conduzida por cada segmento do livro bíblico, facilitando o encadeamento das ideias e dos acontecimentos e proporcionando uma visão panorâmica. Como ler a Bíblia livro por livro é um mapa para nortear a leitura, proporcionar clareza e ampliar a compreensão da palavra de Deus. Eu acredito que esse seja um livro tanto para pessoas que estão iniciando em buscar a compreensão correta das Escrituras, como aqueles que já detêm um certo conhecimento das Escrituras. Haja visto que aqui nós encontraremos informações adicionais àquela que nós já possuímos pelo tempo de caminhada nos estudos das Escrituras. Aqui vamos encontrar mais algumas informações importantes. Nosso objetivo não é simplesmente distribuir conhecimento sobre os muitos livros da Bíblia. O tipo de informação que permite a alguém passar em testes de conhecimento bíblico sem ao menos ler as Escrituras. Tais livros e testes normalmente lidam com muitos dados, mas quase sempre sem noção de como os vários livros bíblicos funcionam como entidade, individuais ou de como cada um deles se encaixam na história divina. Nossa preocupação atual reside quase totalmente nesse último aspecto. Queremos demonstrar como cada livro bíblico se encaixa como um todo para contar a história de Deus. Tanto isso é uma preocupação que nosso livro apresenta uma breve visão geral da história bíblica. Aquilo que os estudiosos de narrativas chamam de metanarrativa das Escrituras. Trata-se do quadro geral da história central da qual todas as outras fazem parte, de maneira a moldar o todo. Acima de tudo, tentamos escrever um livro sobre os livros da Bíblia.
o qual não será um substituto da leitura bíblica em si. Antes, esperamos que ele possa suscitar em você o desejo de ler por si mesmo cada um dos livros das Escrituras, ao mesmo tempo, levando a uma noção razoável do que está sendo lido. Muito bom essas informações aqui, porque esse é o nosso desejo, conhecer de forma profunda os textos sagrados. Aqui temos uma folha de rosto, papel é um papel que eu amo, meio amarelado. Na minha opinião, esse papel é excelente para a leitura. Aqui temos algumas informações gerais, dedicatórias nessa parte aqui. Uma coisa que eu achei bem legal nesse material foi esta diagramação aqui, ó. Dividido cada livro aqui nos seus quadradinhos. E aqui nós temos o sumário, prefácio, a história bíblica, uma visão geral, a narrativa de Israel na história bíblica. Então ele vai contar sobre a narrativa de Israel dentro da história, na página 23. E aí vai introduzir cada livro das Escrituras. Primeiro os livros da Torá, Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bamidbar, Deuteronômios, Devarim. 5 livros da Torá trará informações sobre esses livros. E aí temos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. Aqui já viemos para os escritos de Israel na história bíblica, e aqui o livro trará informações sobre esses escritos dentro da história bíblica. Quais escritos? Os livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Aí temos Lamentações, e aí já entramos nos profetas de Israel na história bíblica. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Evangelhos e Atos na história bíblica. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Epístolas e Apocalipse na história bíblica. Vocês sabem quantas epístolas o apóstolo Paulo escreveu? Vocês sabem quantas epístolas são as chamadas epístolas pastorais ou gerais? Tudo isso você vai encontrar aqui. E aí vamos para todas elas. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, Apocalipse, glossário, lista cronológica dos livros da Bíblia. Prefácio. Eu vou ler apenas uma parte desse prefácio para nós podermos ganhar tempo. Esse livro busca ser um complemento de Entendes o que lês? Entendes o que lês também é um material fenomenal deste autor Gordon Fee. Obra conhecida para ajudar pessoas a se tornarem melhores leitores das Escrituras, levando em consideração os vários tipos de leitura que compõem a Bíblia cristã. Ao compreender como eles funcionam, divergem uns dos outros e suscitam diferentes estilos de questões hermenêuticas, esperamos que seja possível aprender a ler a Bíblia de maneira mais fundamentada. O sucesso do primeiro livro deu-nos a coragem para tentar outro. O objetivo ainda é o mesmo: ajudar pessoas a se tornarem melhores leitoras das Escrituras. O que esperamos fazer é dar um passo além da primeira obra. Assumindo os mesmos princípios, tentamos aqui ajudar você a ler e a entender cada um dos livros bíblicos por si só, mas particularmente a enxergar como cada um se relaciona com os demais para formar a grande narrativa das Escrituras. Esse livro experimentou uma forma própria de evolução. Alguns anos atrás, fomos incumbidos de escrever um manual de pesquisa da Bíblia do tipo que muitos estudantes têm sido expostos nos últimos anos, por uma variedade de razões, mas, em especial,
por nunca termos conseguido embarcar de todo o coração na tarefa. Esse projeto simplesmente não vingou. Por certo, esperamos que esse livro ainda sirva aos propósitos do curso de pesquisas, mas buscamos intencionalmente escrever algo bem diferente. Essas diferenças, como as percebemos, são várias. Primeiro, nosso objetivo não é simplesmente distribuir conhecimento sobre os muitos livros da Bíblia. Essa informação é a que nós lemos lá na primeira capa. Então aqui temos a apresentação de como o livro lida com as escrituras e etc. A história bíblica, uma visão geral, vou ler rapidamente aqui para vocês também. Quando nós, os autores, éramos meninos crescendo em lares cristãos, uma das maneiras pelas quais nós e nossos amigos fomos expostos à Bíblia foi por meio da leitura diária de um texto bíblico da caixinha de promessas, que ocupava zelosamente a mesa de nossas cozinhas. Além disso, a maioria dos cristãos da nossa geração e de várias outras que a precederam tinham aprendido um tipo de leitura devocional da Bíblia que enfatiza somente partes e pedaços, procurando por uma palavra para o dia. Embora o pensamento por trás dessas abordagens sobre as Escrituras fosse saudável o bastante, exposição constante às firmes promessas da Palavra de Deus, ele também tinha o seu lado negativo, ensinando as pessoas a lerem os textos de um jeito que as desconectava da grande história da Bíblia. A preocupação desse livro é ajudá-lo a ler a Bíblia como um todo, e mesmo quando o todo for reduzido a livros inteiros, é importante estar sempre ciente de que como cada livro se encaixa na história maior. Sobre esse assunto, veja Entendes, parte 111 e 112. Mas para isso é preciso ter uma noção do que trata essa grande história. É o que esta introdução se propõe a fazer. Antes de mais nada, sejamos bem claros, a Bíblia não é meramente um guia divino, nem uma mina de preposições nas quais devemos acreditar ou uma longa lista de ordens a obedecer. É fato que recebemos muitas orientações da Bíblia e que ela, por certo, contém muitas proposições verdadeiras e diretrizes divinas, mas ela é infinitamente mais do que isso. Muito bom, né? Por isso que quando nós temos materiais como estes aqui, que nos auxiliam numa compreensão mais profunda das Escrituras, nós saímos de um estado superficial e aqui nós vamos ter algumas definições bem pontuais e interessantes. Olha, criação, e aqui vai trazer uma história sobre a criação. Aí já entramos na queda. Olha só o tamanho desse estudo aqui que vem trazendo sobre a queda. E ele dá ainda, nesse trechinho aqui, algumas outras passagens bíblicas que falam sobre o pecado de Adão e Havá, ou Adão e Eva. Aqui nós entramos na redenção. Preste atenção como lida o desenrolar das Escrituras na história. Criação, queda, redenção. E aqui nós vamos estudar sobre a redenção prometida pelo Eterno em Yeshua. Olha o tamanho desse conteúdo aqui, querido irmão. Vale muito a pena esse material. Após isso, nós temos a consumação. Estamos falando aqui do desenrolar da história, da evolução dos planos de Deus para a humanidade e para, enfim, cumprir o seu propósito eterno. Aqui temos a narrativa de Israel, incluindo a lei na história bíblica. Devemos começar notando que o arranjo dos livros do Antigo Testamento na Bíblia hebraica é um pouco diferente de nossas Bíblias em português. As nossas chegaram a nós por intermédio da tradução grega do século II, conhecida como Septuaginta ou Septuaginta. A Bíblia hebraica divide-se em 3 partes: a lei, que é a Torá, ou 5 livros de Moisés,
os profetas, os primeiros profetas, incluindo Josué, e passando por reis, menos Ruth, os últimos profetas, incluindo Isaías, Jeremias e Ezequiel, e o livro dos 12, os chamados profetas menores, e os escritos, os salmos, incluindo Lamentações, os livros de sabedoria, que são os livros sapienciais, assim conhecidos, que são Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ainda vem Daniel e os 4 livros narrativos de Ruth, Esther, Esdras, Neemias e Crônicas. Nesse livro, vamos seguir a ordem traduzida, exceto para Lamentações no Antigo Testamento, que está entre os escritos, e Atos no Novo Testamento, que pertence apropriadamente ao Evangelho de Lucas. Conforme observando Entendes o que lês, a despeito do modo como muito dentre o povo de Deus manuseia a Bíblia, ela não é de fato mera coletânea de proposições nas quais se deve acreditar e de imperativos a obedecer. Então aqui você vai encontrar todas essas informações adicionais para enriquecer o seu conhecimento bíblico, tanto no seu estudo pessoal, como naqueles que ensinam. Como é a introdução aos livros? Olha aqui como é bem organizado. Gênesis. Dados de orientação para Gênesis. Aqui temos conteúdo, cobertura histórica, ênfase. No que o livro enfatiza? Aqui temos Deus como Criador de tudo, o que há, criação divina de seres humanos, a imagem de Deus, a natureza e a consequência da desobediência humana, o princípio das alianças divinas, a escolha feita por Deus a um povo por meio do qual ele abençoará as nações. Aqui nós temos visão geral de Gênesis, conselho específico para a leitura de Gênesis. E olha só que não é poucas informações não, tá bom? São informações extensivas para te aprofundar o máximo que se pode aprofundar nas Escrituras. Uma caminhada por Gênesis, prólogo, e aqui nós temos o primeiro dia da criação, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e aqui ao lado nós temos luz, firmamentos e mares, terra seca, vida vegetal, sol, lua e estrelas. Desse lado temos dia 5, dia 6, dia 7, firmamento e animais aquáticos, animais terrestres e animais da vida vegetal. Deus descansa do seu trabalho. Do 2, verso 4, ao capítulo 4, verso 26, a narrativa das origens humanas. Aqui é a narrativa da linhagem familiar de Adão, a narrativa de Noé, a narrativa de Sem, Cã e Jafé, a narrativa de Sem, a narrativa de Terá. É muita coisa, são muitas informações. A narrativa de Ismael, a narrativa de Isaac, só Gênesis. A narrativa de Esaú, a narrativa de Jacó, e aqui temos. Gênesis começa a história bíblica com Deus como Criador, os seres humanos como criados à imagem divina, mas caídos, e a resposta de Deus por meio da criação redentora de um povo escolhido, fazendo isso sob todas as circunstâncias boas e ruins, e a despeito de todas as falhas. E aqui já entramos em Êxodo, mas para finalizar, eu quero caminhar aqui para Provérbios. Olha, já abri até em cima aqui, olha. Então vamos lá. Quem escreveu todos os provérbios? Dados de orientação para Provérbios. O conteúdo do livro, autores, ênfase. Qual o conteúdo do livro de Provérbios? Você propõe no seu coração, eu quero estudar o livro de Provérbios. E aí você abre uma Bíblia que não tem estudo algum, e você se perde porque você não sabe qual foi a datação daquele livro, quem o escreveu, em que época escreveu. Tudo isso você vai encontrar em uma obra como esta. Veja só, dados de orientação para Provérbios. Uma série de poemas de abertura, louvando a sabedoria e advertindo contra a tolice, seguida por várias coleções de provérbios
de sábios que ensinaram sabedoria em Israel, começando com Salomão. Autores: coletâneas de provérbios iniciando com dizeres de Salomão e depois de homens sábios diversos, como Agur, Lemuel. Agur, Lemuel não eram judeus, mas eram sábios do Oriente, reunindo e organizando para as gerações futuras por algum anônimo. A ênfase: a sabedoria começa com o temor a Yahweh e com a confiança nele em âmbito prático. Ela consiste em fazer escolhas sábias entre o bem e o mal. Comportamento: essa sabedoria deve ser desejada acima de tudo o mais, a fim de viver uma vida plena e piedosa. Visão geral: a parte mais extensa do livro de Provérbios é composta de 6 coletâneas de provérbios, aforismos, ou seja, ditados de sabedoria, a mais dística de 2 versos, as quais oferecem orientação aos jovens, ainda que seu valor não esteja de modo algum limitado a qualquer faixa etária, sobre como viver moral e proveitosamente no mundo. Em torno dessas coletâneas está um prólogo de vários poemas, que destaca a importância de dar ouvido aos sábios, e um epílogo de um poema, que idealiza uma esposa caracterizada pela sabedoria. Um preâmbulo estabelece o título, o propósito e o tema do livro. Os grupos de provérbios e de aforismos estão todos identificados dentro do próprio livro. E aqui, olha só, os provérbios de Salomão. Vai do capítulo de número 10, versículo 1 a 22 e 16. Ditados dos sábios, 22 e 17 a 24 e 22. Ditado dos sábios, parte 2, 24 e 23 ao 34. Provérbios de Salomão 2, 25 do 1 a 29 e 27. Ditados de Agur, vai do número 30, verso 1 ao 33. E ditado de Lemuel, vai do número 31, verso 1 ao 31. Aqui vemos conselhos específicos para a leitura de provérbios. Então você vai ter uma gama de informações e conselhos específicos de como ler com uma sabedoria aguçada e da forma correta. Uma caminhada por provérbios, o preâmbulo, o prólogo. Lição e interlúdio, advertência e repreensão, salvaguarda contra o ímpio, o valor da sabedoria, a supremacia da sabedoria. Você tem aqui um material mais do que completo para a sua jornada de conhecimento das Escrituras. Esse é apenas um pequeno vislumbre daquilo que esse material aqui pode te oferecer na compreensão de cada texto. Os profetas, a visão geral do período que eles escreveram as suas mensagens, o que estava acontecendo no contexto da qual a mensagem foi escrita por eles. Então é um material muito importante. Aqui temos o Evangelho de João, segue a mesma pegada de todas as partes da Bíblia, vai trazer dados de orientação, autor, data de que foi escrito, a visão geral, tudo isso, aquilo que a Bíblia já pode te oferecer por si só. Quantas páginas esse material traz? Vamos lá. Ele tem 443 páginas em um total. Vale a pena adquirir com toda convicção. Eu vou deixar o link para você adquirir essa obra aqui embaixo do vídeo. Posso te afirmar com toda certeza, vale muito a pena você adquirir. Então, é isso, queridos. Já indico esse material para aquisição do seu aprofundamento nas Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aqui embaixo. Se gosta do nosso conteúdo, compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento aprofundado das Escrituras. Vamos colocar conhecimento na mão das pessoas para que elas possam entender a Bíblia Sagrada de forma mais profunda. Agradeço a você ter ficado até aqui.
Espero você no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.